Fala, galera, tudo certo? Então, como prometido, eu vou finalizar então o projeto Apache Hop, né? Eu fiz ali a questão da nossa carga, o nosso bot do Telegram, e agora a gente vai aprender como que a gente vai fazer a orquestração desse Apache Hop lá no Airflow. E a gente vai aprender isso de uma forma bem profissional. Deixa eu mostrar aqui para vocês primeiro, né, a Insightcore, que é o nosso patrocinador, que é uma consultoria de dados e uma empresa voltada a dados. Então, qualquer que for o tamanho do seu projeto, a Insight Core pode assumir aí na questão de dados, tanto como consultoria, como também como desenvolvedora, né? Então, projetos aí, tanto de engenharia de dados quanto análise de dados, esses caras manjam demais, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui e vou mostrar para vocês como que vai ficar o nosso projeto final, para vocês verem quão profissional vai ficar. Então, aqui é os meus projetos, end-to-end, e a gente tem aqui no final esse cara aqui, ó. Então, que é o projeto, né, de robô de envio de alertas no Telegram. Vou clicar nele aqui. E, ó, tá aqui o projeto. Então, o objetivo, né, o cara ele vai ler e analisar os e-mails e enviar um alerta no Telegram. Pode ser usado para qualquer tecnologia que mande e-mail. A solicitação do cliente, né? Então, o cliente solicitou, recebe vários alertas de monitoramento e gostaria de centralizar todos no Telegram, mas ele recebe por e-mail. Então, a gente fez isso na Apache Hop lendo e-mail. Então, qual que é a solução? Desenvolver um robô que leia a caixa de e-mail, personaliza a mensagem e envia no Telegram. Isso aqui a gente já fez nas duas primeiras aulas. E vamos usar o Apache Hop, né, na extração dos e-mails, e JavaScript também a gente usou. A arquitetura do projeto. Então, aqui tem, né, a caixa de e-mail, robozinho, envio alerta. E por trás dos panos, Mas olha aqui embaixo, o que, que eu coloquei agora? A arquitetura final do projeto. Então, a gente vai ter desenvolvedores que vão desenvolver no repositório que a gente criou do Apache Hop. Depois que esses caras fizerem, vai ter um build e push via CI/CD da imagem Docker que vai ter as cargas e vai ser responsável por conseguir fazer isso rodar no Docker. Olha que loucura. Porque assim, ó, o Apache Hop, ele tem um negócio. Normalmente, quando você tem uma aplicação de carga, você tem que ter um servidorzinho que fica escutando, né? Então ele fica lá esperando que tu envie uma carga para ele, assim como era, por exemplo, o Pentaho. Tu tem que ser um servidorzinho que fica lá esperando. E aí, quando tu manda uma carga, ele executa. Já o Apache Hop, ele tem uma coisa diferente. Ele tem a carga que é um tiro, né? Tu sobe um container, bota a imagem dentro desse container, executa a carga que tu quer. Então, dentro dessa imagem pode ter, sei lá, milhares de cargas, mas tu pode executar exatamente a que tu quer. E depois ele mata esse container. Então, olha como fica legal. Não fica o tempo todo ali um servidor aguardando carga. Ele sobe, executa e mata. Então, a gente vai usar Docker para isso, vai usar uma imagem personalizada. E aí a gente vai ter um CI/CD que vai fazer o build e o push dessa imagem. Já a imagem, né, que vai vir do repositório, então já vai estar versionada. E também ele vai versionar a própria imagem. Então a imagem vai ter versões, né? Então aqui eu estou usando para o robô do Telegram, mas esse desenho aqui, isso aqui é muito top. Você pode implementar o Apache Hop e colocar quantas cargas que você quer dentro desse desenho aqui. E usar o Airflow para fazer isso, né? Para chamar essa carga, dar o tiro lá, chamar o container, botar aquela imagem, executar aquela carga e matar ele. Então ficou bem legal isso aqui. Então a gente vai usar o CI/CD para fazer o build, depois, né, na imagem do Docker. Eu acho que eu vou usar o Docker Hub, ainda não tenho certeza, mas acho que vou usar. Depois ele vai baixar essa imagem para o Airflow vai chamar a imagem, vai colocar num container, vai executar o que a gente quer e vai matar o container. Então chama o container com a imagem, executa a carga que a gente quer e desliga. Então isso aqui ficou bem profissional, né? Tanto que o build vai ser feito por CI/CD, não vai ser feito por humano, né? Nossa, isso aqui ficou top. Dá para de fato implementar aí na sua empresa, de boa. Então bora lá para o projeto. Aqui, ó,
Dentro desse cara tem o repositório de arquivos, que é o repositório de fato das cargas, né? Onde vai ficar as cargas. Então aqui, ó, a gente já tem cargas e tem um alerta do Telegram. Então isso aqui é o que a gente abriu lá na nossa pasta. Então eu vou pegar aqui, ó. Eu já estou nesse cara aqui. Então, para vocês recapitular o que eu estou falando, tem 2 vídeos já desse projeto, tá? Então, se você chegou agora, olha os outros vídeos também. Então, eu vou abrir aqui meu hop só para vocês verem do que eu estou falando. Ó, tá aqui, ó. Então, Apache Hop cargas e meta. Deixa eu só ver onde é que tá essa pasta aqui do projeto. Ah, tá no alerta Telegram. Aqui, ó. Tá aqui. Alerta Telegram. Acho que eu mudei o nome do repositório, galera, se eu não me engano. Git checkout main. Ó, eu mudei de fato. Então, git checkout develop. Git merge main. É isso aí. Eu mudei o nome do repositório. Então, ele tá como alerta Telegram aqui, mas na verdade ele é esse aqui, né? O Apache Hub Cargas. Inclusive, eu botei o nome errado do repositório. Topper. Beleza. Ó, então, para vocês lembrarem do que eu tô falando, né? Eu tô no Apache Hop e o que eu tenho aqui? Eu tenho a carga do Telegram, que é aquela que a gente criou, né? Então, esse aqui que a gente criou nas últimas aulas. Ele vai no e-mail, ele pega, ele faz o rolê já. Então, o robô tá pronto. Agora a gente vai trabalhar, então, com a questão ali da melhoria. Tá, então aqui eu preciso de algumas coisas, ó. Eu já botei aqui, eu já tenho o project config, beleza? Isso aqui é do próprio Apache Hop. Agora eu vou precisar de alguns arquivos aqui dentro. Eu já criei em outro lugar, então eu só vou ir explicando e criando. Então eu vou criar aqui o git ignore, né? Que ele é responsável por dizer para o git o que eu vou ignorar, né? Então eu vou ignorar algumas coisas aqui desse repositório. Vou ignorar envs também, env, config.json. Vou ignorar essas coisas, não quero. Se eu tiver algum arquivo aqui com esse nome, ele vai ser ignorado. Beleza. Depois, o que a gente precisa? A gente precisa também de um outro ignore, que é o docker ignore, porque a gente vai gerar uma imagem docker, né? Então, estou criando docker ignore e estou dizendo para ele o que ele vai ignorar na imagem docker. Então, sempre que tiver isso aqui na imagem Docker, ele vai ignorar. Não vai levar junto para a imagem Docker. Isso aqui é importante. Beleza. O repo tá aí, né? Então, tipo, vocês vão entrar aqui no repositório do projeto end-to-end. End-to-end. Vocês vão vir aqui no projeto que eu tô falando. Ó, robô alerta Telegram. E vai estar aqui o repositório, ó. Galera, já curte o vídeo e se inscreve no canal, porque muitas pessoas que olham meus vídeos não são inscritas. E, cara, só você clicar no botãozinho ali de curtir e se inscrever, tá? Não custa nada e me ajuda demais, tá? Esse conteúdo aqui é totalmente gratuito. Beleza, então beleza, criamos nosso Git, nosso Docker Ignore. Agora, a gente vai criar o Dockerfile. O que o Dockerfile vai ser responsável por fazer? Ele vai ser responsável por criar a nossa imagem. Então, vou criar aqui o Dockerfile, né? Se você nunca trabalhou com Docker, ou se já trabalhou com Docker e não sabe o que é um Dockerfile, né? Normalmente você tem uma imagem pronta, você vai lá e bota a imagem do Apache Hop, imagem não sei o que, e você baixa direto do Docker Hub. Aqui a gente vai construir uma imagem nossa, por isso que a gente tem um Dockerfile, porque vai ser uma imagem personalizada. O que eu vou dizer aqui pro Docker, ó? Eu vou dizer o seguinte: a imagem base que eu vou usar para criar essa imagem aqui vai ser a imagem do Apache Hop, de fato, e a versão 2.9, tá? Já lançou a versão 2.10, mas eu estou usando a 2.9 porque eu sempre gosto de usar uma versão um pouco antes, tá? Depois, o que eu vou dizer para ele, ó? Que ele vai copiar ponto, ou seja, copiar tudo que tem aqui para dentro dessa imagem e vai jogar nessa pasta aqui, ó.
/opt /hop_project. Depois, ele vai dizer que o diretório de trabalho da imagem, do diretório principal dela, vai ser esse cara aqui, ó, apt hop project. Depois ele vai criar uma env, que vai ser a tapname, beleza? Depois ele vai ir para o usuário root, né, para o superusuário nessa imagem. Aí ele vai dar permissão para todos os arquivos que estão aqui. E quais arquivos estão aqui? Os arquivos que eu copiei aqui. Depois ele vai dizer que ele vai voltar para o usuário hop, né? Ele vai sair do usuário de root, né? Porque o ideal é de fato que não tenha. E ele vai usar um entry point. Para que ele vai usar esse entry point? Para a gente conseguir chamar depois só a carga que a gente quer. A gente já vai chegar nesse nível. Beleza. Então, esse cara aqui vai construir a nossa imagem Docker. Top. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai, de fato, pegar esse cara aqui, ó, que é o entry point. A gente vai copiar aqui e vai criar esse cara, chamado hop entry point. E vai pegar o que tem aqui dentro e vai jogar aqui. Então, o entry point, o que ele é? A minha imagem vai estar lá, mas eu quero chamar uma carga só dela. Digamos que ela tem 50 cargas, né? Mas lá no Airflow eu vou chamar uma a uma, então eu quero chamar uma carga. Eu tenho que chegar na imagem já com o que eu quero de entrada, vamos dizer assim. O entry point é o fluxo de entrada. Então, eu vou dizer para ela o seguinte, ó, eu quero que rode essa carga, eu quero que esteja esse log file, eu quero que esteja isso aí. Então, eu vou dizer para a imagem tudo que ela vai fazer, tá? Isso aqui é da documentação do próprio Apache Hop, tá? Então, a gente vai conseguir dizer para o Hop o seguinte, ó, roda essa carga com esse log level, com isso aqui, com não sei o que, papapá. E aí ele vai entender que ele precisa rodar, de fato, aquilo lá que a gente quer, tá? Então, beleza, a gente já criou o nosso entry point, bem sim, parece, tudo simples, né? Mas isso aqui faz um negócio top. Depois, a gente vai criar um bump. O que é o bump? O bump a gente vai usar para versionar a imagem. E esse versionamento fica automatizado, tá? Então, assim, quando eu tiver lá, né? Porque aqui, por exemplo, ó, eu vou estar ali, cargas. Aí eu vou ter a carga de alerta do Telegram. Mas se eu quiser criar uma nova carga, eu posso criar aqui uma pasta nova, criar uma nova carga. Assim vou indo, vou criando várias cargas, ou vou mudando elas, né? Então, como que vai ficar o fluxo? Eu vou criar uma carga nova aqui no próprio Apache Hop. Como esse Apache Hop está linkado com a minha pasta que está no Git, o Git vai entender que eu fiz uma mudança. Aí eu vou mandar essa mudança lá, né, pro repositório. Vou passar lá pela PR, pela aprovação. E quando for para produção, que é a main, né, ele vai entender que foi modificado. Aí, se foi modificado, o que ele precisa fazer? Ele precisa mudar a imagem de novo. E para ficar uma coisa legal, ele vai versionar essa imagem. Então, eu tinha a imagem 1.0, que é aquela primeira imagem que tu subiu. Agora ele entendeu que teve uma mudança no repositório. Então, ele vai criar a imagem 1.1, por exemplo. 1.2. E lá no Airflow, eu vou conseguir chamar a versão da imagem. Olha que top vai ficar. Então, o bump vai ser o cara que vai, de fato, mudar a imagem para a gente de forma automatizada. Então, o que ele vai fazer? Ele vai num cara chamado version.py, vai pegar a versão que está hoje, a imagem, e vai incrementar uma versão. Então, se na versão 1.0, ele vai botar 1.1. Tá? Assim ele vai indo. E outra, ele vai taguear, ele vai criar uma tag também no repositório. Então, o repositório vai ficar com a tag da nova versão e a imagem vai seguir aquela tag. Então, vai ficar totalmente amarrado, né? E agora tem que criar o arquivo version, né? Para eu também ter. Então, vou criar aqui o arquivo version e vou colocar de fato a versão que eu estou, né? Então, vou colocar aqui e vou dizer que eu estou na versão 1.1, né? 1. Então, o bump vai vir aqui. Ah, tá na versão 1.1, então vou botar 2, vou botar 3, e assim ele vai indo, ele vai incrementando, tá? Vocês já vão entender tudo rolando, tá? Assim tá meio, tipo, né? Tá, beleza, então a gente tem, o CI/CD a gente já vai criar, né? Depois, né? Então tem o make, tá, tem o
Então, bem dizer, tudo que eu precisava para fazer o versionamento e tudo, tá tudo aqui, tá? Então, agora a gente vai testar localmente, para ver se de fato isso tudo vai fazer sentido. Então, aqui, o que eu preciso para testar localmente? Eu preciso ter o Docker instalado, então eu vou dar um Docker PS aqui, para ver se eu tenho o Docker instalado. Beleza, o Docker está instalado. Eu tenho que ter ele rodando, ele está rodando, né? Então, se eu dei Docker PS, ele está rodando. Eu estou no Fedora aqui, mas, enfim, o Docker tu pode instalar no Windows, no Mac, enfim, qualquer coisa. Agora eu preciso buildar essa imagem, ou eu preciso que ele crie a imagem, que ela seja criada, para eu conseguir chamar o meu projeto, né? Então eu vou dar um comando aqui, ó, de criação, tá? Eu vou deixar tudo isso no README do projeto, tá? Então eu vou criar aqui e eu vou criar hop versão 0. A versão que eu tô aqui no version, né? Isso aqui é só para eu testar local, tá? Depois lá, quando for para o repositório, ele vai fazer tudo automatizado. Mas aqui a gente... Porque o seu desenvolvedor também tem que testar local, né? Senão o cara vai subir versões do negócio. E, tipo assim, se ele não testar antes, não adianta nada você ter todo esse processo, né? Se o cara não testar na máquina dele, não adianta nada. Ó, então eu vou dar um Docker build no Dockerfile. Então eu vou dizer para ele, ó, build uma imagem baseada nesse Dockerfile aqui, que é aquele Dockerfile que está ali. Depois ele vai dar um nome para essa imagem, que é esse nome aqui com a versão. Vai dar um build e vai dar um argumento que se chama tapName, tá? Vamos ver se vai funcionar? Ó, ele vai começar. Então ele vai pegar o hop 2.9, ele vai começar a criar a imagem, tudo isso baseando no Dockerfile aqui, ó. Ele vai pegar essa imagem, né? Vai fazer tudo aquilo que eu falei para vocês. Vai pegar a imagem, vai botar o argumento, vai copiar os arquivos para dentro da imagem. Depois ele vai trabalhar dentro desse diretório, ele vai fazer um tapName, vai subir como usuário root, vai dar permissão para os arquivos, vai descer para o usuário normal e vai usar o entry point da imagem, o entry point SH, que é o nosso entry point que está aqui e que ele já copiou para dentro da imagem. Então pode ver que o entry point daqui, ó, é OPT, ó, então dentro da imagem, tá? Então eu vou deixar aqui, ele demora um pouquinho, né, fazer esse build. Ó, beleza, gente. Então, o que que ele fez aqui, ó? Deixa eu voltar aqui. Ele gerou a imagem pra gente. Então, ele fez o build dela. E aqui embaixo, ó, vocês podem ver, ó. Name da imagem, tudo. Beleza. Agora que a gente já tem a imagem, deixa eu lembrar o comando aqui, se eu não me engano, é Docker Images, acho que é. Ó, em Docker Images, você vê todas as imagens disponíveis no seu Docker. Então, pode ver aqui, ó, que eu tenho a imagem aqui em cima, ó, ela já foi gerada e está disponível para mim usar, né? Então, beleza. Então, como que eu rodo uma carga? É bem simples. A gente vai usar um comando aqui. Ó, o que que a gente vai usar aqui, tá? A gente vai usar um comando pronto. Então, esse Docker Run, né, para rodar, a gente vai nomear isso, então a gente vai chamar de host local. E a gente vai passar variáveis para esse cara. Essas variáveis aqui são que a própria documentação do Apache Hop pede, tá? Então, essas aqui são as obrigatórias, mas tem mais variáveis que você pode passar para personalizar a sua chamada, tá? Então, aqui é o log level, né? Então, qual que é o nível de detalhe do log, qual que é o folder do projeto. Então, qual que é o folder do projeto aqui, ó? /opt, /hop, /project, tá? Esse é o folder do projeto, que é onde dentro da imagem, né? Onde salvou dentro da imagem. Qual que é o nome do projeto? O nome do projeto é esse aqui, né? O nome que está aqui em cima, ó. Apache Hop Cargas, beleza? Qual que é o ambiente? Eu estou no ambiente Dev. Então, ambiente Dev. O que que eu quero rodar? Aqui é um ponto. O que que eu quero rodar? Ó? Então, aqui, ó, eu vou estar dentro do project, que é esse cara aqui. Dentro do project, o que que eu vou ter? Cargas. O que que eu vou ter? Alerta, Telegram, que é a pasta. E o que que eu vou chamar dentro do alertas Telegram? Eu acho que eu envio alerta. Não, master. Tem um cara chamado master. Ali, ó. Master.
HWF, né, que é o o workflow, né? Então, master.hwf, que é o workflow principal do projeto. Então, é ele que eu vou chamar para executar. Eu vou rodar localmente, então. E aqui, ó, eu vou dizer qual que é a imagem que eu vou usar para rodar isso. Então, essa imagem aqui é a nossa imagem que a gente gerou lá, ó. Então, banana. Beleza? Vamos testar para ver se funciona? Vamos já ver aqui o Docker PS. Ó, abri uma imagem aqui, ó, se vocês conseguirem ver, ó. Ó, tech hop, tá vendo? Ela começou a rodar, ele chamou o Docker com aquela imagem e começou a rodar, ó. Então ele tá rodando. Vamos ver ó. Ele disse que o folder existe, então deu certo. Ele criou ali, ó, o folder tá funcionando. Beleza. Rodando o single workflow. Então tá o endereço que ele tá rodando. Ah, olha que coisa linda. Olha só. Enable projeto, Apache Hop. Aqui está o endereço do workdir, né? Ali, ó, start action, e-mail, ó. Então, o que que ele tá? Ele tá aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Depois ele vai, tá dizendo que é local, tá executando a parte do e-mail, né? Que é a parte inicial do projeto. Ah, não conseguiu se conectar à base. Tá, aqui deu um erro que ele não conseguiu se conectar à base. Estão vendo aqui que no table output, ele iniciou aqui, ó. Esse cara aqui, ó, ele iniciou. Que banco que eu estou usando aqui? Só que eu estou usando um banco local, ó, tá vendo? Localhost. Ó. Então, se está na minha máquina, o Docker está dentro do container. Então, o localhost lá do Docker é a imagem, né? O container. Então, lá dentro do container não tem esse banco. Então, de fato, ele não consegue executar porque ele não consegue conectar o banco. Ó. Quer ver? Ó? Erro back database connection. Então ele não consegue conectar, mas ó, rodou lindamente, galera. Ele vinha aqui, pá, e aqui. Isso aqui é um erro, enfim, né? Mas quando você rodar em produção, você não vai rodar para um banco local, né? Então esse erro aqui, ele não vai acontecer para você. Mas vocês já podem ver que a gente conseguiu chamar ele, né? Agora, se a gente ver aqui ó, no Docker PS de novo, ó, podem ver que a imagem sumiu. Essa imagem aqui, ela só subiu para executar aquela carga e depois ele matou ela. Ele sumiu. Olha como fica top. Eu não preciso ter um servidor escutando o tempo todo. E eu consigo rodar minha carga aqui. Ah, se eu tiver outras cargas aqui, como que a gente vai fazer para chamar? Aquele comandinho. E aqui, ó, você só vai trocar aqui, ó. Então sempre você vai tocar qual que é o projeto, tá? E aí que entra na mente de vocês de pensar lá no Airflow, tá? Eu posso chamar isso aqui lá no Airflow, tá? O que eu preciso agora? Eu preciso publicar essa imagem, né? Preciso que essa imagem seja publicada, né? Aqui eu fiz um teste, né? Eu fiz só um teste aqui para a gente conseguir executar, para mostrar para vocês como que eu consigo executar de fato isso. Agora, o que eu vou precisar? Vou precisar conseguir publicar essa imagem num registry. O ideal é que seja um registry, particular, né? Seja um registry de empresa mesmo, um SCR da vida e tal. Mas, no nosso caso, a gente está fazendo um projeto para estudo, então vai ser um registry público, né? Então vai ser o Docker Hub mesmo. Então, primeiro eu preciso chegar no Docker Hub. Deixa eu lembrar se eu tenho conta no Docker Hub. Então, a gente vai publicar no Docker Hub, e depois a gente precisa montar ali a parte do Airflow, né? De ele pegar essa imagem lá do Docker Hub, baixar, botar dentro do container, executar e beleza. Deixa eu ver aqui se eu tenho login no Docker Hub, eu nem lembro mais se eu tenho. Docker Hub, para quem não sabe, é um registry de containers gratuito, né? Eu não lembro se a gente consegue botar imagens privadas. My profile, their repositories match. Ah, eu tenho privado aqui, ó. Save. Tá, vamos lá, vamos tentar fazer o login aqui, ó. Docker login. Vou fazer o login aqui no Docker. Tá, vou fazer o login. Ó, então eu tô com o login bem sucedido. Tá, eu já tenho a minha imagem construída, que é aquele comando que a gente deu, né? É esse comando aqui que a gente deu, ó.
A gente buildou já a imagem. Ó, a gente já buildou a imagem do Dockerfile, botou ali uma tag nela. Beleza. Agora a gente precisa mandar ela pro Docker online, né? Então, eu vou dar Docker. Esse processo aqui é aquele que eu falei para vocês que o ideal é que seja feito automaticamente via CI/CD, tá? Eu tô só fazendo aqui para a gente ver como é que funciona. Tá, então eu buildei a imagem, né? Com aquele comando que a gente deu. Eu vou taguear ela aqui e vou enviar ela para o meu repositório privado lá do GitHub, do Docker Hub. Então, eu vou mandar push, o nome do meu usuário e o nome da imagem. Ó, ele vai começar a enviar lá para o Docker Hub. Vamos ver aqui. Ó, enviou a imagem, tá vendo? Enviou a imagem. Então, tá aqui, ó, a minha imagem. E esse cara aqui, esse meu repositório é privado, tá? Então, podem ver aqui que ninguém vai conseguir ver essa imagem. Agora, o que aconteceu? Só para a gente recapitular. Tudo que a gente fez aqui, a gente criou, né, empacotou isso numa imagem. Agora, essa imagem está lá na nuvem, lá no Docker Hub, né, que é o repositório, que é um registro, né, um repositório de imagens. E agora, quando a gente chamar o Airflow, a gente vai dizer para o Airflow baixar a imagem daqui, tá? Eu vou até clicar nela aqui, ó. Ó. Então, eu posso dar esse comando aqui, ó, docker pull e o nome da imagem. E aí, com isso, o que eu vou conseguir fazer? Eu vou conseguir dizer o seguinte para o Airflow. Vou criar uma DAG, onde eu vou colocar lá qual que é a imagem que eu quero usar, que é a minha própria imagem. E vou fazer lá um grupo de DAGs, enfim, né, grupo de tasks, com o quê? Com esse comando aqui, ó. Com esse comando aqui, ó. Então, aqui, ó, onde eu boto o path, eu posso criar uma variável, eu posso criar uma list, né, uma lista de execuções, e posso pôr a variável aqui. Então, eu só vou colocando na lista o que eu quero executar, e ele vai chamando, né, de forma incremental. E também tem a parte do CI/CD, né, que esse processo que eu fiz aqui, eu vou colocar para CI/CD, tá? Mas a aula acabou ficando muito grande, gente, e o pessoal não olha vídeo muito grande, tá? Então, eu vou ter que separar em mais uma parte, tá? Então, essa primeira parte a gente conseguiu buildar a imagem, né? Fazer ela buildar, criou todo ali os arquivos que a gente precisa, para depois a gente taguear ela e também colocar versão e tudo mais. E na próxima, a gente vai fazer isso rodar lá no Airflow, chamando o nosso projeto, e também já vamos ali criar o CI/CD que vai fazer essa parte de enviar lá para o repositório, buildar e tudo isso, e criar esse version, né? E criar a tag dentro do repositório de forma automática, tá bom? Valeu, até a próxima.